O Fernando é o marido da Mac, pai da Gabriela, da Marina e da Fernandinha, que a gente chama de Tatá, né? Eu sempre gosto de contar a minha história em família, provocando as pessoas que estão me ouvindo, dizendo que eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher, né? E a minha ideia é de falar da minha história em família e dizer que conheci a Mac quando eu estava num momento de trabalho, na minha residência lá em São Paulo, e a gente nos conhecemos nesse contexto de capacitação profissional. Eu fazendo a minha residência, ela fazendo a residência lá. E a nossa vida, desde aquela ocasião, era muito pautada por aquele momento de competitividade, de carreira, de crescimento profissional. Hoje eu posso dizer, não com alegria, mas com esse sentimento que já está tratado no meu coração, um pai muito ausente. Tanto da Gabriela como da Marina, eu não trocava a fralda das minhas filhas, eu não vivia esse cuidado doméstico, né, que traz ligamento, que traz vivenciamento. Eu não vivenciei isso, eu não estava ali muito presente com o modelo que eu tinha de ser um pai provedor e um pai austero que controlava e trazia as situações. E era muito pautado, como a gente também não gostava de conversar, era muito pautada por comportamento. Então, à medida que eu não gostava do comportamento, eu dava uma disciplina ali de gelo, eu não conversava, eu não tratava aquela situação, deixando subentendido um modelo que eu queria que ficasse. Na verdade, a gente não conversava muito, né, no meu casamento em relação aqui com a Mac. E as meninas iam criando nesse clima, um clima que começou a criar tensão. E ao mesmo tempo, que era uma grande incoerência, porque à medida que eu não estava vivenciando um modelo familiar, eu cobrava da Mac não só o desempenho em casa, como também um desempenho profissional, que eu falava, poxa, eu não posso ter uma mulher descansada aí em casa, ela tem que ter também esse reconhecimento profissional, que é o que a gente conhecia, né? Mulheres que entregam resultados, né? Em determinado momento a Mac falou, não quero mais, e literalmente eu ia dar um plantão à noite e falar, poxa, nem volta para casa, né? E aí eu falo que realmente eu fui colocado para fora de casa, né? E aí eu vejo já o poder de Deus cuidando de mim em várias situações, que nesse dia de plantão lá, fiquei atordoado, né? Com essa não volta para casa, e fui dar plantão lá, e na hora que eu vou me deitar no plantão tinha lá um Novo Testamento em cima de um colchão, né? E foi num momento de tranquilidade do colchão, comecei a ler aquilo e estava escrito, né? Poxa, morrer para a carne e viver para o espírito. E houve quebrantamento, houve um milagre, houve uma queda de escamas assim da minha visão, e passou o filme de onde que eu estava, do que eu tinha feito da minha vida, de onde Deus estava me colocando ali em relação ao meu posicionamento de papel masculino num casamento, e vi o papel e a prioridade de um modelo familiar, de um papel masculino, de responsabilidade. E tive o discernimento que tudo que minha mulher tinha feito é que eu não tinha assumido um papel masculino dentro do meu casamento. E fique bem claro que não é um papel de autoridade que subjuga, mas é um papel de autoridade, é como um capitão de time de futebol. É um capitão que cuida, que está ali vigiando, que dirige o time para o time ir junto, né? O nosso casamento entendeu exatamente o que é o papel de 2 pessoas numa carne só. E aí entendi que eu tenho que participar das atividades domésticas. Hoje em dia eu dou maior valor lavar louça, né? Atividade ali que eu faço ali na meditação, fresquinho e tal. Pode deixar que a louça eu lavo. Outras eu faço de forma disciplinar, como um sacrifício. Ela fala, Fernando, você gosta de fazer feira? Eu falei, não gosto, mas eu vou. Eu vou entendendo que eu tenho que fazer esse papel e agradar, e tenho que lhe agradar e vou. Ah, mas se não for gostando, eu não quero. Não, eu não vou mentir para você dizendo que eu vou gostando, mas eu faço questão de ir e quero ir de forma agradável, porque eu entendi que faz parte desse papel, né? Entendendo que eu tenho um modelo de autoridade que não é um modelo familiar, não é um modelo parental do pai, mas é o modelo de Jesus, né? Que se doa pela sua noiva, né? Que se doa pela sua igreja, que é o modelo de família que a gente entende. Quero deixar bem claro, minha família não é uma família perfeita, é uma família disfuncional, mas por graça e misericórdia a gente vive um dia de cada vez e adorando o Senhor Jesus. Eu continuo me chamando Edna. É tão bom ver e ouvir um vídeo como esse do Fernando com essa família, né? Nós tivemos o privilégio de caminhar junto com eles, e nada mais propício esse vídeo tendo um tema como esse, né?
a família no mês de maio. Nós fizemos 41 anos de casados. Eu sempre digo no curso de noivos, gente, o para sempre demora. Então, não é fácil, né? E precisamos de momentos como esse que a igreja proporciona, né? Para a gente crescer no relacionamento. Amor, como é seu nome? O meu nome continua sendo José Edson. E tenho o privilégio de ter conhecido essa moreninha linda há 42 anos atrás, porque nós namoramos um pouquinho, né? De casado já 41. E eu sei, você foi bênção para a minha vida que Jesus enviou. Eu não tenho dúvida, amor, que foi graça e muita misericórdia para a vida desse nordestino meio complicado te conhecer. Te amo. Glória a Deus. Eu preciso falar mais alguma coisa? Nada, só um anel de brilhante depois, né? Nós temos 2 filhos, um genro e uma nora. Eles moram num outro país. Temos 2 netos. E porque a nossa história começou conosco, a gente está com o ninho vazio e a gente pode agora olhar um para o outro dentro de casa e ter assunto. Já imaginou não ter assunto? Amor, eu também desejo para você as melhores coisas na nossa velhice, né? Nós já somos idosos. E quero continuar participando com você da sua vida, desse ministério. Amo a Igreja de Jesus. Agradeço todos vocês, todos os dias, por nos amarem e nos aturarem. E eu gostaria muito de estar aqui ao lado dele durante todo esse tempo, só que eu vou sair do palco. Mas antes de você sair, você vai me dar um beijo, não é não? Vou. Te amo. Beijo. Hoje nós vamos falar sobre o papel do homem e da mulher nessa vitrine de Deus que é a família. Mas eu queria dizer que antes de entrar no assunto, veja tudo que nós já cantamos hoje, ele continua sendo bom. Ele continua derramando misericórdia que não tem fim. Porque quando a gente olha para casamento, a gente pensa até que o casamento do pastor é tudo tão direitinho, tudo tão certinho, tudo tão bonitinho. Não. Se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade, a presença de Deus, com certeza nós não estaríamos aqui com esses 41 anos de casados. Então, falar sobre família primeiro a gente tem que olhar para o Deus que nós temos, que é o Deus da família, o Deus que a instituiu e que com certeza é quem nos guarda e quem nos aperfeiçoa. Não há nada melhor do que andar com Deus. Nós cantamos que o Senhor pode dar beleza às cinzas e fazer um caminho no meio do mar. É esse Deus que nós cantamos que tem que estar na minha casa, na minha vida, na tua vida e na tua casa, para que nós consigamos, ainda sendo pecadores como somos, ter uma caminhada vitoriosa, porque Ele venceu até a morte. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e com certeza
Ele quer que esse projeto venha a dar certo. Então, quando Paulo vai falar sobre o papel do homem e da mulher no casamento, lá no livro de Colossenses, ele começa falando no capítulo 2, e eu quero que você leia o capítulo 2, de 13 a 15 comigo, dizendo assim: olha, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Presta bem atenção, mortos, incircuncisos, ou seja, fora do plano, do propósito do povo de Deus. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois Ele perdoou todos os nossos pecados. Entenda o que Deus fez por você e por mim. Ele cancelou o registro de acusações contra nós. Ele removeu, pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Primeiro você tem que olhar o que Deus fala no capítulo 2, por você e por mim, para depois você começar a entender no capítulo 3, sobre essa instituição chamada família, sobre a sua participação como homem e marido, como mulher e esposa, de onde você vem, o quanto você precisa de Deus para poder realmente produzir algo bom, que só a graça, só a misericórdia de Deus na minha vida e na tua vida. Eu não sei a tua história, mas eu sei a minha. Eu sou filho de um pernambucano adúltero, tive irmãos de 2 ou 3 relacionamentos do meu pai, de uma mãe que sofreu muito pela insegurança de que se o papai ia ou não ia tocar o casamento e como ia ser. E eu, como filho mais velho, participei de muito choro, de muita tristeza, de muita dor, e vivenciei, às vezes, muitas brigas na casa dos meus pais. Eu tinha tudo para não ter um casamento decente, pelo menos. Eu tinha tudo para não ter esperança em constituir família. Mas pela graça, e só pela graça, eu saio de casa, vou-me embora para São Paulo, sonhando apenas um sonho profissional. Cheguei em São Paulo de cara, arrumei um bom emprego, ganhei dinheiro, com 21 anos de idade, tendo sido treinado para ser adúltero, como dizia a música, cachorro safado e sem vergonha. Mas eu encontrei, pela graça, que alguém me deu um livrinho do Evangelho de João, e eu fui ler, e aquilo impactou tanto a minha vida, tanto, que no dia 31 de maio de 1978, eu entreguei a minha vida para Jesus. Pode aplaudir o Senhor. E depois que eu conheci Jesus, que eu comecei a aprender que agora eu tinha que ter, mesmo solteiro, uma vida pura, dedicada, tendo já vivido 1000 aventuras com mulheres, eu disse, não tem jeito, não tem como.
no fundo, eu não conseguia compreender o poder de Deus e o Espírito Santo que agora habitava em mim. E para completar, eu estava bem empregado, comprei um carro novo e se sentindo assim o cara. Só que a minha igrejinha era na zona norte de São Paulo e eu fui morar na zona sul de São Paulo. E diante desse desafio, eu fui comprar uma fitazinha cassete para botar no toca-fita do meu carro, cuja letra da música dizia assim, ó: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura eu sou, nova criatura eu sou. Eu saía da igreja domingo à noite, eu ia ouvindo aquela música todo o tempo e voltando a fita, todo o tempo e voltando a fita. Porque eu ia cruzar São Paulo inteira, diante daquelas luzes dos drive-ins da vida, dos motéis da vida. E muitas vezes eu fazia isso chorando, cantando naquela música, parecia um maluco dentro daquele carro. E quando eu chegava em casa, muitas vezes eu chorava e dizia: esse Jesus é demais, esse Jesus é maravilhoso. Então, quando eu vou falar sobre família, quando eu tento abrir o coração, não pensa que aqui tem nada de perfeição, não. Aqui tem desse poder de Deus. Por isso nós cantamos, não há nada melhor do que o meu Deus. Nós cantamos porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, a sua misericórdia não tem fim. Ele pode fazer, dar beleza até às cinzas. Então, eu quero que você acredite no projeto família, não pela tua história, não pela tua capacidade, mas pelo poder que há no nome de Jesus. E antes de pensar, quem sou eu como homem, quem sou eu como mulher, vamos ler o que Paulo diz, em Colossenses 2, de 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo e Ele perdoou todos os seus pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo Ele desarmou governantes, autoridades, envergonhou publicamente para vencê-los lá na cruz. E aí em Colossenses 3 ele diz: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque Deus te escolheu, porque Deus te fez povo santo e amado, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos revestir, homem e mulher, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoe quem os ofender, lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Aos olhos de Deus,
É como se nós, como igreja, vivêssemos em perfeita harmonia. Um bando de pecadores, como nós somos. É só para você compreender o tamanho do amor, o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Para que quando você, em casa, como marido e mulher, ao invés de ficar reivindicando como o Senhor, como aquele que tem o poder, aquele que quer dizer como a coisa vai ser, você consiga olhar para Jesus, baixar a bola e pedir perdão. Fernando aceitou Jesus num domingo, eu nem estava na igreja, o pastor Armando estava pregando, esse que falou aqui, e na segunda-feira ele não estava legal, porque ele não tinha ideia como é que ele ia ficar, porque a esposa tinha pedido para ele sair de casa, e a irmã dele, que era também dessa igreja, ligou para que eu pudesse conversar com ele. E ele foi no escritório, eu ainda era diretor do Querigma, e ele chegou lá e disse: pastor, como pode? Eu aceitei Jesus, minha mulher me mandou para fora de casa, o que é que o senhor acha? Eu digo: ela está certa. O senhor acha que ela está certa? Tá. Você não estava fazendo tudo errado? Ele estava. Então, ela te mandou para fora de casa porque tu vinha fazendo um monte de besteira. Agora você aceitou Jesus? Aceitei, pastor. Não, aceitei, olha, eu chorei a noite inteira, o senhor não sabe. Eu disse: pronto, pois agora você vai acreditar não no seu poder, você vai ver que Jesus vai lhe fazer diferente. Vá em casa, pegue as coisas básicas e vá para a casa da sua mãe. É mesmo, pastor? Vá. Creia. Creia não nesse pastor. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Contribua. E ele fez isso. Chorando, desesperado, me ligou, tenha calma, dê tempo para o Espírito Santo de Deus agir, meu amado. Mas dê tempo, fique na casa. Mas pastor, eu disse: ó, faz o seguinte, você disse que tudo que você prometia você não fazia. Pergunte se ela queria que você fizesse alguma coisa. Sabe o que ela disse? Passe aqui para levar as filhas na escola. Pastor, o que ela me pediu foi que eu passasse lá, pegasse a roupa e que eu levasse as filhas na escola. Eu disse: faça isso. A partir do momento que ele levou, passou, pegou, levou e trouxe, ao ir para a escola no primeiro dia, a filha disse: pai, hoje vai ter um jogo de futebol aqui e eu vou jogar. O senhor podia ficar para poder me ver? Ele ficou. Quando a filha chegou em casa, diz: mãe, a senhora não sabe, mãe. O pai não só me levou na escola, não. Ele ficou na escola, ele assistiu o jogo, mãe. Ele vibrou comigo, eu fiz gol. Eu nunca joguei tão bem como eu joguei. No outro dia, a outra filha ia ter uma apresentação e a mãe disse assim, pensou, depois ela me contou: eita bicho, artista mesmo. Ficou lá só para ganhar a criança e quase que botar a menina contra a minha decisão. No outro dia, a filha ia ter uma apresentação de balé. Ele disse: se eu fiquei para o futebol, eu vou ficar para o balé. E a outra chegou em casa e disse: mãe, o
pai ficou lá. Minhas amigas estão impressionadas, o papai lá. Deus usou tudo isso para que aquela japonesinha tão preciosa, que é a esposa dele, a Maki. Rapaz, que história é essa? Quem foi que te levou? O que é que tu acredita? Quem foi esse guru? O guru tinha sido pastor Armando, tinha sido nem eu. Porque Deus usou o pastor Armando para levá-lo para Jesus aqui pregando. Mas ela quis vir conversar e ele disse: pastor, o senhor podia receber? Eu disse: rapaz, poder eu posso, mas eu não quero recebê-la só nós dois. Eu vou ligar para a Edna. Coitada da Edna, eu estava sem carro, ela teve que andar uns 2,5, 3 quilômetros para chegar lá no colégio, para receber os dois. E daquela conversa, o Evangelho de Jesus, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, o poder de Deus, começou a mexer no coração dela. E anos passados, eles hoje trabalham com a gente no A2. Sexta-feira, por coincidência, nós fomos para uma reunião de toda a equipe do A2 na casa deles. Prova da graça, da bondade, do amor de Deus, que faz infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. É por isso que Paulo, antes de falar, no capítulo 3, para esposas e esposos e maridos, Deus os escolheu para ser povo santo. A escolha foi dele. Vocês apenas têm que se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Você não vai perdoar porque teu marido é o bacana, não, nem que a esposa, não. O nosso modelo, a nossa fonte tem nome, tem poder superior e se chama Jesus. Se você não olhar para Jesus, não tem como você ser um marido amoroso e cheio de compaixão. Se você não olhar para Jesus, não tem como você ser uma esposa amorosa e cheia de compaixão. Sem Jesus, nós somos literalmente 100% egoístas, 100% interessados no que queremos, e entramos no casamento quase que prontos a ver quem ganha. Já por 15, 20 anos, eu dou uma sala de noivos, tentando mostrar para os jovens um pouquinho de tudo isso e o que é casamento. Mas digo para eles, se você tirar o foco de Jesus, se eu tirar o foco de Jesus, não importa, 41 anos de casado, pastor, se arrebenta. É por isso que Deus todo dia renova sobre você, sobre a minha vida, o quê? Graça e misericórdia. Você sabia disso? Todo dia, presta atenção, está escrito todo dia. Mas às vezes, você mulher, você marido, está muito mais exigindo que o outro faça do que disposta a procurar o Senhor para mudar a cabeça de um homem e a cabeça de uma mulher. Revistam-se de amor. Ele vos une, diz Paulo, e em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Olha só, permitam, dê espaço para o Senhor Jesus. Creia que a mudança que Deus tem para fazer no teu marido
depende do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, muito mais do que o teu discurso, muito mais do que as tuas exigências. Parece um sonho. Não, não parece um sonho. É real. Não porque esse pastor está dizendo. É real, porque Jesus, o Senhor é o quê? Fiel. Você já leu isso? Nós cantamos, Ele é fiel. Mas parece que a gente canta e na hora do vamos ver, a gente não acredita. A gente não se submete. Você quer ganhar no braço. Você quer que eu, pastor, vá lá para dizer, olha, pastor, está ele aqui. Você pensa que muitas vezes eu sou convidado para acalmar? Não. É a tentativa só de acusar, daqui para lá e de lá para cá. E como pastor, você tem que deixar o negócio rolar. Se eles não começarem a bater um no outro, nem bater no velho aqui, eu tenho paciência para ouvir. Alguém já disse assim, rapaz, tem que ter, porque é cada conversa boba. Mas a gente precisa ouvir, deixar você dizer. Mas é a mensagem de Cristo, ó, com toda a riqueza, que preenche a vida de vocês. Por isso ele diz, agora, se aconselhe com sabedoria. Cantem a Deus com salmos, com hinos de cânticos espirituais. Deixe Ele promover na sua vida um coração agradecido. Parece fácil, não estou dizendo que é fácil não, é submissão mesmo, é humildade, é depender do poder de Deus, não da sua lábia, não na sua capacidade, não naquilo que você é capaz de maquinar. E às vezes usa dinheiro, usa filhos, usa posses para maquinar um ao outro. Isso é poder de pressão, de opressão, e vai mudar porque eu quero, porque eu sou assim. Se o Espírito de Deus não quebrantar o coração do teu marido, em vão você vai trabalhar e eu vou trabalhar. Se o Espírito de Deus não quebrantar o coração da tua esposa, você pensa que fui eu que fiz alguma coisa na vida do Fernando? Não, quem fez foi Jesus. E depois fez a Mac. Coisas que eu nem falei com ela, nem pedi. Ela chegou, apresentou para eles e eles trouxeram para nós. Coisas que eu dizia assim, você tem certeza? Ela tinha um belo de um emprego concursado, ela disse, eu quero agora me dedicar para o meu marido e para os meus filhos. Menina, o salário que você tem, eu quero, pastor. São coisas que só o Espírito de Deus pode fazer. Pergunta para ela se ela se arrependeu disso. Pergunta para ela o quanto Deus tem feito na vida dela, na vida das filhas, no relacionamento deles. Então, antes de pensar, de querer, qual é o trabalho do marido, qual é o meu pastor, sujeitem-se, esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, como o quê? Como a quem se sujeita ao Senhor. Ele não é o Senhor, eu sei que ele não é. Ele é um pecador como eu sou. Mas o que Deus está pedindo é, experimente depender do que eu estou lhe ensinando. Experimente depender do que a palavra fala. E faça isso com um coração contrito. Porque o grande problema é que nós queremos cada um, homem e mulher,
brigar por posição, brigar pelo que eu faço, brigar por aquilo. Aí o que é que ele diz para o marido? Ame cada um a sua esposa, não as trate com aspereza. E ame como? Como Cristo amou a sua igreja. Ei, maridão, se você não sabe, leia. Leia sobre a história de Jesus. Leia que ele pagou o preço. Eu digo assim, às vezes quando eu já fui para Jerusalém, que eu desço aquele Monte das Oliveiras e passo por aquele lugar chamado Getsemane, onde Jesus orou e suou frio para subir em direção à cruz. Eu fico dizendo, oh Deus, eu não consigo entender. Um pecador como eu, não fico olhando para o pastor depois de 40 anos, não, ele me amou, aquele jovem rebelde, bagunceiro, mulherengo, filho de um pai adúltero, perdido. E pela graça, só pela graça, me fez conhecer essa morena. E pela graça, e porque ela, sim, ela tinha mais princípio do que eu, ainda no começo do namoro, eu dando uma de doidinho aqui, querendo avançar, ela dizia, espera aí, eu tenho um compromisso, e ela não dizia, eu tenho um compromisso com Jesus, era assim que ela dizia, eu tenho um compromisso com Jesus, e um compromisso com meu pai, que eu vou honrá-lo no dia do meu casamento. Aquilo para mim era, como é que é? Que negócio é esse? Pensa na morena linda, se ela é linda hoje, imagina com 21, 22 anos. Eu ficava meio doido. Mas ela dizia, mantém a tua loucura e olha para o Senhor. E à medida que eu quis, ela disse, ó, vamos procurar um pastor? Bora. Eu disse, só não quero que seja o teu pastor, porque aí ele vai, ó, cara malandro, pai, pastor vai, é teu pastor, vai dar um jeito. Não, vamos procurar o professor do seminário que dá aula sobre família. Eita, escolha errada que eu fiz. Aquele camarada só faltou tirar o cinto e me dar uma surra. E só com a palavra de Deus. Nunca fiquei chateado com aquele homem de Deus, muito pelo contrário. O amei, o honrei, se tornou meu amigo. Tive o privilégio de ir com ele até o dia da morte dele. Então, antes de ficar brigando pelo papel da liderança, o que é que eu, mulher, tenho direito? O que é que você, como homem, tem direito? Em nome de Jesus, Paulo primeiro fala de quem? Do que Jesus fez por você, para depois falar para vocês sobre qual é a parte de vocês no casamento. Porque eu creio que se Paulo não tivesse falado tudo isso no capítulo 2, olha, vocês estavam mortos nos seus próprios delitos e pecados, ou seja, vocês estavam, rapaz, em estado de putrefação. O que é que está exigindo aqui? Quem tu pensa que tu é? Para vir querer exigir da tua esposa ou do teu marido. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, marido e mulher. Ele removeu a nossa culpa, pregando aonde? Lá na cruz. Você já leu tudo isso? Está lá em Colossenses 2. Antes dele falar sobre papel de marido e mulher. Mas você chega lá, eu chego lá, ó, você tem que me amar.
A mulher disse, eu digo, você tem que ser submissa. A gente não olha para o capítulo 2, para o modelo de quem ensina isso, que é Jesus, que fez tudo isso. Na própria vida de Jesus, a humildade sempre precedeu a honra. Sempre, sempre, sempre. Pode olhar a vida de Jesus desde o nascimento até a morte. Eu lembro muito de uma poesia que eu ouvia quando era recém-convertido. Tudo era emprestado. A manjedoura era emprestada. A cruz foi emprestada. Tudo na vida de Jesus era emprestado. Era Deus cuidando dele todo o tempo. Era Deus usando coisas para abençoá-lo todo o tempo. O barquinho era emprestado para cruzar. A hora de fazer o milagre, a água e o vinho, Deus produziu lá, de forma maravilhosa. Mas de uma forma geral, tudo. Estávamos mortos, éramos incircuncisos. Será que mesmo diante desse quadro, dessa verdade, você não vai olhar para a presença do Senhor diante de tudo isso, antes de se tornar exigente? Maridos, todos nós somos maridos pecadores, somos finitos em nossas forças, não temos em nós mesmos a sabedoria de Cristo lá do alto, logo nós precisamos de ser humildes. Infelizmente, muitos maridos, mesmo crentes, agem quase como senhor de engenho, como se fosse dono, como se a esposa fosse uma escrava. Escravo é você e eu diante de Jesus. Escravo do pecado. Se nós não olharmos para o Senhor, querido, não tem casamento que dê certo. Se você não olhar todo o tempo para Jesus, você quer sentar no trono, você quer mandar. E se existe um camarada que gosta de mandar, sou eu. Meu pai mandava em muita gente. Era pobre, mas tinha não sei quantos empregados. Eu digo que lá em casa era uma casa de pobre, mas era num lugar tão pobre, que tinha até o homem para vir retalhar a carne, cortar. Tinha um empregado para ir buscar na padaria. Olha, mas ganhava a sobrevivência. Aí quando eu conheço Jesus, eu digo, meu Deus, como é que vai ser conviver com tudo isso? E eu continuo dizendo, eu não entendo tudo, eu não sei tudo, e eu tenho que obedecer porque está escrito e pela fé. E algumas vezes, sem vontade mesmo, mas fazendo porque está lá. Humildade precede honra. Mesmo sabendo que você tem agenda muito concorrida, precisamos separar tempo para ouvir a voz de Deus e para clamarmos em oração pela sua própria casa. Parece uma receita simples. Não, não é simples não. Todo dia se sujeitar para ouvir a Deus e pedir sabedoria, a maioria, eu quero dizer assim, a maioria dos crentes não praticam isso. Como é que você pode dirigir sua casa? Se você é um sacerdote que não busca a Deus, se você é um sacerdote que não separa tempo para orar, e orar não só por você não, companheiro, não só por dinheiro, orar pela sua esposa, orar pelos filhos.
Eu já disse aqui, os meus filhos, quando a gente veio para Fortaleza, de um lado era bênção, porque eu ia ser diretor da escola e eles estudavam numa escola cristã, que era uma escola dessa igreja chamada Querigma. Mas você pensa que ser filho do diretor de escola é fácil? É não, companheiro. E era uma escola de período integral. Se o lanche tivesse frio, fala para o teu pai. Se a bola tivesse murcha, cadê teu pai? Não está vendo não que a bola está velha? Às vezes eles chegavam em casa, o menino, ele chegava em casa chorando, e eu tinha que sentar com ele e dizer: meu filho, vamos lá. A minha menina, por incrível que pareça, era muito mais despachada. Vai tu e fala com ele, se tu quiser eu vou contigo. Agora tu vai falar com ele. Bora? Vamos lá? Vê se tu tem coragem mesmo de falar com ele. Pega a bola furada, vamos lá. Teve um dia que no meio do presidente do Ceará, eu já contei essa história. O Ceará foi bicampeão e a filha do presidente do Ceará estudava lá no Querigma. E ela levou 2 bolas para ser sorteada entre os meninos que fossem torcedor do Ceará na hora do recreio. Então você imagina a quadra lotada de um lado do outro. E botou o nome de todo mundo que fosse torcedor do Ceará lá. Quando puxaram o primeiro papelzinho, era Jonatas Naves Cardoso, que era o nome do meu filho. As 2 arquibancadas, marmelada, marmelada, marmelada. Quem disse que, coitado, tinha coragem de buscar a bola? Você pensa, às vezes a pessoa pensa assim, na casa do pastor é tudo maravilhoso. Os filhos do pastor, não. Corre o mesmo sangue. Eu digo sempre, numa cabeça desse tamanho, aí é que tem chance de pensar besteira, de maquinar bobagem. Se eu não me voltar para essa palavra, o título de pastor não diz nada. É por isso que Deus todo dia não renova só sobre você não, renova sobre a minha vida, da sua graça e da sua misericórdia. Todo aquele, diz lá, que escuta as minhas palavras e as pratica, esse sim assemelha-se ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando você ouve e pratica, aí você se assemelha a um homem prudente. Aí o que é que ele diz? Desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, combatem contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Não é sobre o teu poder, não é sobre o teu braço, não é sobre a tua força, não é sobre a tua sabedoria, não é sobre o teu dinheiro. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Aí ele diz o quê? Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram para aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Você está entendendo? Quem é que sustenta a casa? É o Senhor, não é o pastor, não é o dirigente do louvor, não é a Bíblia em si, como às vezes bota lá, né, na entrada. Ô, biblona bonita lá aberta. Não, esse livro aqui não funciona assim não. Esse livro aqui funciona, se você olhar, pedir a Deus, orar por isso, se submeter, conversar com a esposa, quando você errou, lá pedir perdão. Eu acho que vocês pensam que para pastor pedir perdão é mais fácil. Não, é mais difícil. Porque o bicho se acha sabedor.
E tem que ser um pouco mais, porque se ele é pastor, ele tem que ter estudado pelo menos um pouquinho mais. Mas, às vezes, quanto mais você estuda para poder convencer o outro. Você estuda para poder segurar o outro e quer apegar o outro para poder dizer, está escrito isso aqui. Lembra que a turma chegava para Jesus? Por que está escrito? E Jesus dizia, mas também está escrito, Pá, parará, parará, papá. Os fariseus ficavam na espreita com Jesus. Ei, você sabia que tem esposa que fica na espreita para pegar o marido? Ei, você sabia que tem marido que fica na espreita para pegar a esposa também? Aonde nós vamos parar se nós não nos voltarmos para o Senhor? Romanos 12:3 diz assim, com base na graça que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência, olha só, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Presta atenção. Não é com nada do que você é, com o teu currículo, com o teu pastorado, com o PR da frente, com o DR da frente, sei lá com o quê. É com o que você recebeu do Senhor. É o que o Senhor lhe fez ser. Sejam honestos, vá se medir de acordo com a fé que Deus lhe deu. E olha só, que Deus lhe deu. Em outras palavras, não é tua. Nem isso você tem. É o poder de Deus. À medida que você se prostra, que você se submete, é que o Senhor pega na tua mão e te levanta e te faz nova criatura. É à medida que alguém diz, eu não aguento mais, e vem aqui, às vezes de joelho, chorando, entrega a vida para Jesus, e mudou. 31 de maio de 1978, nunca vou esquecer esse dia, nunca. O dia que esse jovenzinho lá, 21 anos, perdido, fui lá na frente chorando. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Não significa que eu sou maravilhoso, não. Cada dia Deus foi e continua sendo bom, continua ensinando, continua dependendo, porque eu estou vivendo uma fase que eu nunca vivi, querido. Meus filhos foram embora, meus netos moram em outro país. Você pensa que isso é fácil? O cara que construiu família, é bom demais que vê pela internet, mas não é a mesma coisa. E às vezes vem a vontade de querer murmurar. Não. Dê graças a Deus, tua filha está bem com o marido dela lá, teu neto está bem. Bora em frente. Vamos aprender a conviver indo e eles vindo. Você acha que eu não tenho inveja de algum de vocês que tem o netão perto? Não nego, não. Eu tenho. Toda vez que eu vejo na tela, eu dá vontade de agarrar a tela, de meter beijo na tela. E às vezes ele nem entende, ele nem, quase que diz assim, vovô, a gente não está convivendo todo dia, não tem um brinquedinho, é só pela tela. Você acha que tela vai atrair o menino? Mas parece que assim, a casa do outro é sempre mais bonita, é sempre mais chique, é sempre... Não. Olhe, foi para a graça que você recebeu, pela esposa, pelos filhos, pelos netos, por aquilo que Deus lhe permitiu fazer. Onde está a tua fé? Aí estarão os teus valores.
No seu caminho sempre haverá coisas para lhe tirar o foco. Essa é uma luta constante para todos nós. E saiba, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o teu coração. Não podemos confiar nos anos de casamento, nas funções que exercemos, no patrimônio que adquirimos. Não. Todo o tempo nós temos que confiar no Senhor. É incrível como hoje a gente ouve de abuso emocional de ambos os lados, de desrespeito, de tanta coisa, tanta acusação, tudo característica do diabo. Só Deus traz palavras de edificação, só Jesus nos chama à liberdade, só neles nós podemos fazer escolhas certas. Pare para pensar então quanto tempo você gasta para ouvir do Senhor. Eu preciso, querido. Talvez você diz assim, talvez porque o senhor é pastor. Não. Eu não preciso só para vir aqui ensinar, não. Eu preciso para lidar com a minha esposa. Eu preciso para lidar com os filhos, com os netos e com aquilo que o diabo tenta colocar na minha cabeça. Escolhas erradas. Todo dia você tem possibilidades. Todo dia. Então, ou nós nos humilhamos para poder liderar a nossa casa, ou a coisa não funciona. Jesus não perdeu o foco para apresentar a igreja santa e gloriosa, sem mácula e sem ruga. Esse era o foco dele. Era a igreja, era você, era eu, é você, sou eu. Ele disse, eu vou, mas eu vou lhes deixar o Espírito, para lhe assistir todo o tempo. Se você confessou Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu recebi, querido, para me assistir nas mais diferentes coisas. E não pensa que a gente precisa do Espírito só em casa com o filho, não. Eu lembro que talvez o dia que eu mais precisei do Espírito Santo de Deus foi como diretor do colégio. Porque tinha uma mulher que não tinha pago 5 meses e ela queria, porque queria que o filho continuasse comendo, continuasse fazendo prova, continuasse tendo todo direito. E quando ela foi lá, ela jogou a bolsa logo no meu escritório, se levantou quase como quem ia dar em mim. E daqui a pouco eu vi esse pastor velho, diretor do colégio, em pé, como quem dizia assim, rapaz, se eu sentar a mão no pé do ouvido dela, ela não levanta mais nenhuma vez. Mas já pensou se eu tivesse feito tamanha loucura? Mas se eu disser para você que eu não pensei, eu estou errado. Eu pensei. Essa velha vai ver agora o que é bom para tosse. Mas o Senhor não permitiu. Eu não sei aonde você tem lutas, onde você passa. Mas eu sei que você passa. Mas a Bíblia diz que não é na força do teu braço, não é na força da tua argumentação que o teu casamento vai melhorar. É na ação do Espírito. É por isso que, olha para Jesus, amado. Olhe para Jesus, amada. Veja como ele lidava com os fariseus. Pense nos malas sem alça. E parece que em todo canto tinha uma mala sem alça para confrontar Jesus. Mas, cheio do Espírito, ele lidava, ouvia e continuava ensinando. Ele entregou, diz Tito, sua vida para nos libertar, presta atenção, de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Olha bem a missão de Jesus. Ele se entregou para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e de fazer de nós o seu povo e um povo dedicado às boas obras. Agora, isso começa em casa. Por isso, marido, ame a esposa
como Cristo amou a sua igreja. Esse é o modelo. E a Bíblia não deixa barato não, ele morreu, ele se entregou por ela. Nada é mais valioso para você do que a sua esposa, porque os seus filhos vêm da sua relação com ela. Se alguém precisa ser bem tratado em casa, é a esposa. Agora, não nego que às vezes você com o filho você quer tratar, e às vezes com a esposa você quer enfrentar. E aí você precisa lembrar, está errado, está errado. E eu lhe diria, eu tenho certeza que você talvez teve menos raiva dos filhos do que teve da mulher. Não precisa contar aí agora não. Mas é ela que você tem que amar primeiro. É ela que você tem que centralizar primeiro. Aí ele diz para as mulheres: sujeitem-se cada um ao seu marido, como é próprio de quem está no Senhor. Essa semana, à medida que eu estava estudando sobre isso, eu vi um vídeo do Dr. Ives Gandra, que é um jurista famoso, professor de universidade, um daqueles cabeção mesmo. E olha o que ele falou sobre o relacionamento dele com a esposa, que eu sei que tem capacidade de envergonhar muitos dos nós como crentes, pelo tamanho compromisso dele. Solta o vídeo aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu comecei a namorar minha mulher com 18 anos. Então, nós estamos os dois no cursinho. Tinha chegado da França, tinha estudado lá. Cheguei, conheci minha mulher, e aos 18 anos começamos a namorar. Namoramos até ela falecer, 67 anos de namoro. Acho que a essência, quando se ama verdadeiramente, você querer o bem do outro. Mas a verdade é a seguinte, que à medida que vai se conhecendo melhor, o verdadeiro amor é querer o bem do outro, não é querer o bem próprio. Quando num casamento se pretende, eu quero ser feliz, entende? A querer feliz à custa do outro, é evidente que os casamentos não progredem. Agora, quando se entra no casamento, eu amo a pessoa, a minha maior alegria é vê-la feliz. Então, o que eu posso fazer é fazê-la feliz. Se for só um dos dois pensando assim, já é uma garantia de casamento estável. Agora, se os dois pensarem dessa maneira, é um romance a vida inteira. Eu amei minha mulher a vida inteira, ela me amou a vida inteira. Eu estou com 1 ano e 4 meses, ou 3 meses, porque foi de janeiro a abril, sem ela. Já escrevi 65 sonetos para ela, depois que ela faleceu. É como se ela estivesse presente. Eu acho que a lição está numa coisa muito simples. Casamento, namoro, não certo, se cada um pretende querer o bem do outro, mais do que o próprio bem. E daí funciona. Se um fizer, já sustenta um casamento. Imagina se os dois decidirem fazer. Jesus fez tudo na dependência do Pai, mas Ele fez tudo do começo ao fim. Acredite que se você olhar para Ele, você também vai fazer. Acredite que um homem que eu não sei se é evangélico, não tenho essa informação, mas temente a Deus eu sei que ele é. Mesmo a esposa tendo morrido, vários e vários sonetos para ela. Esse é o amor que a Bíblia fala para nós termos um para com o outro.
Esse é o modelo de liderança que nós precisamos ter, muito mais do que reivindicar direito. Ou sociedade que sabe todos os direitos, aí é PROCON, DECON, JOCON e não sei o que lá. Ficamos doidos para saber os nossos direitos. Arrumamos advogado para tudo e para todos. Mas não pegamos a toalha para lavar os pés um do outro. Não nos dispomos a padecer como Jesus padeceu, indo para aquela cruz no meu lugar, sem que eu merecesse nada, nada. Vamos passar a vida inteira brigando dentro de casa, sobre liderança, sobre submissão, ou vamos olhar para Jesus de Nazaré e aprendermos dele e vivermos como ele quer, para a gente ter famílias que honrem, que glorifiquem o nome do Senhor. Deus, muito obrigado pelo modelo supremo de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o amor que me constrange. Senhor, me ajuda, me ajuda. Oh Deus, permite que cada homem, cada mulher dessa comunidade continue olhando para o Senhor, para que através da Tua presença, da Tua bondade, da Tua graça, a gente consiga viver um casamento prazeroso, relevante, ainda que com lutas e dificuldades, que a gente crie filhos, Senhor, para a Tua honra e glória. Quebranta o coração de homens que talvez estão aqui hoje, que são em casa quase como déspotas, querendo o seu lugar, o seu espaço, o seu assento na mesa, quando o Senhor Jesus sai da mesa, pega a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Oh Deus, tem misericórdia de nós. E eu quero realmente dar a chance. Eu não conheço a história de vocês, mas você sabe como talvez está a sua família, está o seu casamento. E você sabe que o único modelo de quem te ama, como você está, é Jesus. E é Ele que quer que você seja um bom marido, que você seja uma boa esposa, que você se submeta a Ele, para a honra e glória do nome dEle. Então, se tem aqui alguém que está dizendo, pastor, eu precisava ouvir isso, meu casamento, minha família precisa disso, eu vou sair daqui disposto, Senhor, a te obedecer, a reconhecer, a restaurar, a confessar, a perdoar, como Jesus nos perdoou. Se você é crente ou está nos visitando e quer tomar essa decisão, pode levantar a sua mão aí onde você estiver, eu quero orar por você, seja homem, seja mulher. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se o seu casamento é de você que Deus está falando, estou dizendo, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Pense bem, olhe para Jesus todo dia. Se você está aqui e não conhece esse Jesus, querido, Ele quer te dar esperança, Ele quer firmar os passos, Ele quer te dar salvação e quer te dar esse poder para você ser um bom marido, uma boa esposa, cuidar dos seus filhos. Você apenas precisa se entregar e receber esse poder que Ele tem para te dar. E quando você o confessa como o Senhor, a Bíblia diz, você será salvo e receberá esse poder no teu coração. Se você está aqui e nunca tomou essa decisão, quem sabe Deus lhe trouxe aqui hoje para você dizer, pastor, eu preciso mesmo entregar minha vida para Jesus, para eu começar uma nova história. Alguém aqui no nosso meio, seja homem, seja mulher, pode levantar aí o seu braço e diga, eu preciso, pastor. Eu estou lhe vendo lá atrás, Deus abençoe, aleluia, aleluia.
Tem mais alguém? Eu sei, precisa coragem. Eu preciso, pastor. Preciso, pastor. Você também? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Levanta e diz assim: eu preciso. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Seja mulher, seja homem, entrega a tua vida a Jesus, confessa. Enquanto nós cantamos esse cântico, vamos ficar todos de pé. Você que entregou sua vida a Jesus, se quiser vir aqui, nosso desafio é que você venha aqui para que alguém lhe abrace, para que alguém ore com você, para que alguém lhe oriente sobre essa nova vida, essa vitória que está no nome de Jesus. E você, homem e mulher, não deixe de praticar aquilo que o Senhor lhes ensinou. Que Deus os abençoe. Amém. A família é um projeto de Deus.